nossa forma de, a nossa forma de atender aquelas pessoas, a nossa forma de cuidar, de orientar, de ajudar, entra nesse contexto? A gente pensa de fato nessas pessoas, ou a gente só está contratando pessoas para cumprir um número? Pode passar, por favor? E aí que entra o tanto assunto abordado que a gente quer falar hoje também, que é a diversidade e sistematização, né? Então, diferenças naturalmente geradas, conflitos e desconfortos. A gente tem a naturalidade de, quando a gente surge alguma coisa diferente da gente, a gente às vezes não aceita de fato, né? E tentar aceitar aquilo que é diferente, tentar acolher, tentar aceitar ou até mesmo aprender com aquelas diferenças, né? Como eu falei para vocês, atuo atualmente num projeto de Monteia, que é justamente unindo a psicologia e a área jurídica. São áreas diferentes? São, mas elas podem ser complementares para ajudar o outro. Então, o que eu posso ajudar na área jurídica, na área da psicologia, junto, tentando olhar esse olhar mais humano, esse olhar mais de bem-estar, esse olhar de saúde mental para a pessoa. Pois a gente acaba recebendo muitas pessoas que sofrem alguns questionamentos, alguns problemas organizacionais também, e a psicologia está aí para ajudar. Isso é uma coisa muito bela da psicologia, que eu acho muito interessante e gosto muito de estudar, que é essa parte da subjetividade da pessoa, e essa parte do olhar, com o olhar humano de fato, com esse olhar que vai com o contexto geral das pessoas, certo? Por favor, pode passar. E aqui a gente tem alguns sinais de falhas na inclusão, que é justamente o que eu tenho aqui batendo um pouco na tecla, que é a questão de contratar somente por números, contratar porque alguém está pressionando para conseguir tal cota, contratar porque a gente precisa contratar para ter mais diversidade na nossa empresa. Então, aí gera algumas falhas de inclusão, porque até se pode contratar pessoas com diversidades, mas o que a gente vai ocorrer se a gente não trabalhar isso? Então, existem alguns sinais de falhas nessa inclusão, que eu vou trazer aqui para a gente, e é uma coisa muito interessante que eu quero que esse evento, esse bate-papo que eu tenho com vocês, leve de fato para a vida, não só para agora, tá certo? Que seria sinal de falha de inclusão que acontece geralmente? A gente tem uma alta rotatividade. Aquela pessoa que está sendo contratada somente por causa do número, mas sem aquele tratamento específico, sem aquele olhar humano mesmo, ela não vai ficar naquele ambiente, que é justamente aquele que a gente comentou aqui no início do nossa apresentação, né, de não sentir pertencimento naquele ambiente que você está. Aquela pessoa é autocensurada, porque ela não pode realmente falar alguns questionamentos ou ser ela, de fato, e no local que a gente não pertence, a gente não se sente bem. A gente não vai poder estar ali. Ocasionando também adoecimento. Do adoecimento, a gente também tem o burnout, né, que é uma grande situação, a gente está vendo aí, é um caso que a gente vê muito, principalmente no projeto Norteia, que é as questões de adoecimento psicológico das pessoas, né, o burnout, o tratamento, o excesso de demandas, aquele olhar que não tem, verificar aquela pessoa como humano, mas sim como uma máquina, né, e silenciamento, baixa promoção, perda de talento, inovação perdida. Se eu não utilizo daquilo que eu sou melhor meu potencial, eu vou querer estar ali. Então, aqui você tem essa retenção da perda do talento daquela pessoa, certo? Pode passar, por favor. Isso é bastante importante para nós, futuros psicólogos e pessoas que estão nessa área acadêmica e na área organizacional, que aí a gente traz toda a psicologia para esses ambientes que estão adoecendo, para esses ambientes que realmente, de fato, não estão ouvindo quem precisa, ouvindo ali a pessoa que precisa ser ouvida e ter colocada em seu local. O papel da psicologia, ela pode trazer a mediação de conflitos, tentar, de fato, ouvir o outro, aquilo que não está sendo feito, que é esse o processo segundo, realmente, contratar, ok, diversidade, diferença, mas e o pós isso? A gente pode fazer a medição de conflitos, ouvir a outra pessoa, certo? Segurança psicológica, a mudança cultural da empresa, bater ali na tecla organizacional e falar, olha, hoje o contexto é outro, hoje o mundo está diferente. Isso vai ocasionalmente dando bem-estar na empresa. Lideranças inclusivas, diagnóstico condicional, pertencimento e transformação. Justamente nesse trabalho também com as lideranças, né, de entender.
que hoje o mundo está diferente, e que bom que está, né? A gente vê muitos relatos aí de adoecimentos, de pessoas que não querem estar no seu ambiente, mas estão. E hoje a gente tem uma geração aí que está, vamos dizer assim, que está levantando mais a bandeira da inclusão, levantando a bandeira mais da diferença, levantando a bandeira da saúde mental também. Isso é muito importante, esse caminho que estamos levando. Eu acho que é isso que a gente tem que se tornar, é isso que a gente tem que defender cada dia mais. Pode passar, por favor. Como eu falei, a gente precisa da mediação de conflitos. Para a mediação de conflitos, a gente precisa da escuta ativa como ferramenta estratégica. Sem a escuta, a gente não consegue entender o outro. Na psicologia, isso é um fato, né? A gente escuta o outro, né? A gente, claro, pode dar algumas pontuações, dependendo das abordagens, né? Faz algumas pontuações ali e tal, mas o principal, inicialmente, é escutar o outro, ter a empatia e ouvir, de fato, né, aquilo. Porque se a gente não ouvir, não escutar, não perceber ali, a gente não vai ter nada. Como questão eu estou ouvindo o outro, mas aquilo ali não está, eu não estou considerando, eu não estou levando em consideração, estou levando o que eu penso. Não faz sentido. Então, a gente precisa muito ter essa escuta ativa também nas empresas, tanto dos funcionários, tanto das pessoas que sofrem essa diversidade. Então, por isso que é, de fato, sistematização. É colocar em prática essa diversidade para funcionar e a inclusão nas empresas organizacionais. Pode passar, por favor? Como eu falei, a questão das cotas porta de entrada, não é de chegada. Uma coisa que eu coloquei aqui no texto, que eu não posso esquecer de falar, que é, no entanto, cotas não substituem a transformação cultural necessária. São a porta de entrada, não a linha de chegada. Números abrem porta e a cultura decide quem permanece. Por isso que é bato bastante nessa tecla de cotas que são portas de entradas para a diversidade, mas o que estamos fazendo para a inclusão dessas pessoas, né? Estamos fazendo para essa pessoa sentir pertencente daquele local, que ela possa trabalhar, que ela possa se sentir à vontade, que ela possa ser ela de uma forma boa, né? E poder agregar na empresa. Eu acredito que ser ela autêntica, trazer dela o melhor que ela tem, torna muitos benefícios para as empresas e para ela principalmente também, porque a gente vai diminuir bastante a questão de sofrimentos psíquicos, de sofrimentos de burnout, da alta rotatividade para as empresas. Esse só tem os benefícios, né, para levar. Pode passar o próximo slide. E justamente o pertencimento é o verdadeiro objetivo. Então, se você, na empresa, tem a voz ativa nessas discussões, você vê que ali no trabalho você tem essa voz ativa, que é escutada, que você dá uma sugestão, que é acatada de uma forma boa, que não tem alguns preconceitos, se sente mais reconhecido e valorizado, né? E segurança para ser autêntico, não precisa esconder parte de si, né? Pertence ao poder daquilo, né? Então, você está fazendo parte daquele trabalho. É tão bom quando você faz um trabalho e aí você vê que a sua opinião, a sua sugestão, de forma positiva, melhorou naquilo, melhorou na empresa, melhorou. Você vê que aquele processo está acontecendo, aquele processo está sendo realizado, aquele processo está sendo concluído, e foi uma ideia boa que você teve. Eu, sinceramente, é maravilhoso quando eu sinto isso. Pode passar o slide, por favor. E aí tem alguns contextos que a gente pode avançar de verdade, né? Que são revisar algumas políticas na empresa, capacitar líderes, isso é muito importante, poder capacitar as pessoas que estão ali de frente para, de fato, entender que cotas é porta de entrada, que não é somente contratar, que não é somente cumprir números, que é, assim, todo um cuidado e todo um trabalho de inclusão e diversidade. Canais de escuta é muito importante na área da empresa, né? Aquilo que a gente falou da escuta ativa, aquilo que a gente falou de a pessoa poder ser ouvida e poder falar. É muito importante esses canais de escuta. Geralmente a gente trabalha muito cara de saque, né, para atendimento das pessoas, mas até verificar como que está sendo feito esse saque, como que está sendo feito esse trabalho de escuta nas empresas organizacionais, né?
métricas de inclusão, pode ser trabalhadas também, gerir conflitos, bastante na psicologia, né, nessa mediação de conflitos, do viés inconsciente, segurança psicológica e, consequentemente, a transformação, né, transformação cultural e a transformação de todos. Então, pode passar, por favor? Eu queria deixar uma reflexão para cada um depois dessa palestra, desse evento, que a diversidade sem inclusão gera presença, incluindo sem pertencimento, gera permanência frágil. Esse evento, de fato, e essas falas que eu trago aqui, é realmente batendo na tecla que a gente não pode se resumir somente a números, né? A gente não pode se resumir a somente isso, a somente metas, a somente... A psicologia, ela traz esse ramo, esse olhar humano, para a gente poder trabalhar com as empresas, trabalhar lá e trazer, de fato, essa psicologia, e não ficar aflito somente com o que nos pressiona. A gente está ali para tornar, de fato, acredito eu, um mundo melhor, com com o nosso conhecimento, com o que a gente aprende. Eu acho isso muito importante, a gente, de fato, colocar em prática o que a gente aprende na psicologia, o que a gente vê do olhar humano, da escuta ativa. Vocês percebem que com essas simples atitudes, com essas simples modificações de pensamento, com essas situações, a gente pode transformar um condicional melhor. A gente pode fazer, de fato, a diferença nas empresas. A gente pode ser, de fato, a diferença em todos os locais que estamos. De fato, hoje é muito difícil a gente ter aquela escuta ativa, né? Eu observo bastante os ambientes que eu estou, e a gente, até fugir um pouquinho do assunto, mas a gente vê que o pessoal é direto ligado no celular, não conversa mais com ninguém, é aquela questão de dopamina barata, de ser muito rápido as informações, e a gente perdeu esse senso de escutativa, a gente perdeu esse tempo daquele contato humano, né? E a gente tem as inovações também, as inteligências artificiais, as tecnologias, estão se tornando algumas coisas mais robóticas, e o nosso diferencial é esse. O nosso diferencial é, de fato, lembrar as pessoas. A gente somos humanos, precisamos de contato, precisamos de escuta, precisamos entender o outro, precisamos de inclusão em todos os locais que estamos. A transformação cultural, responsabilidade coletiva, cada pessoa, cada líder, cada equipe tem um papel fundamental na construção de ambientes verdadeiramente inclusivos, onde todos possam pertencer. É justamente isso que eu falei. De fato, a transformação cultural é resultado de todos nós. Então, de fato, como eu falei, essa apresentação é para ser levada para a vida, de fato, porque todos nós temos o dever e o trabalho de poder fazer essa inclusão acontecer de fato. E fazer isso, de fato, sai do papel. Sai de uma apresentação, hoje, que estamos acontecendo aqui, mas colocar em prática, colocar verdadeiramente. Isso, de fato, transforma pessoas, transforma as vidas. Certo? Pode passar para o próximo slide, por favor. E aí estamos no nosso verdadeiro desafio, né? Não basta trazer pessoas diferentes para dentro, precisamos realmente construir ambientes que fazem a inclusão verdadeira, que, de fato, elas entrem na organizacional e elas fiquem e gostem desse ambiente organizacional, se sentem pertencente àquilo, não trazer, de fato, somente por números, mas sim fazer esse papel. Então, a transformação cultural é para a coletiva de cada um de nós. Certo, gente? Queria finalizar essa apresentação e, de fato, agradecer a cada um que está hoje e que, de fato, vocês façam a mudança, a mudança em todos os ambientes que vocês estejam, em locais, sejam essa diferença mesmo, traga esse olhar mais humano, com escutativa, com pertencimento. Faça como uma startup de psicologia que traz pessoas diferentes, de locais diferentes, para poder trazer esse lugar de fala, para poder trazer, façam uma mudança. Vocês têm a possibilidade de fazer isso, de dar transformação. Obrigada, Matheus, por essa reflexão, pela palestra, pela disponibilidade de estar aqui e compartilhar seus conhecimentos, né? Até porque o assunto que você trouxe para nós nessa palestra de hoje é bem atual, né?
é bem importante, tanto para quem está estudando como eu, quanto para quem já se formou, né? E conhecimento sempre é bom continuar atrás desses tópicos em alta e entender mais, né, como está funcionando o mundo. Ou como podemos melhorá-lo. Com certeza, Ana. Eu Perfeito. esqueci de perguntar de onde você é. Sim, perfeito. Eu sou aqui de Natal, RN, Rio Grande do Norte, terra de Ah, praia, terra do ar limpo. A gente tem essa maresia do mar. bom, já que você já terminou, eu vou abrir para as perguntas, né? Agora, perguntas objetivas, tanto pelo chat quanto para quem quiser ligar o microfone. Caso alguém queira perguntar algo, caso alguém queira também colocar a sua fala de fato aqui também, fique à vontade para compartilhar nosso conhecimento, para compartilhar nossa fala, né? Também fiquem à vontade. Ver. Oi, gente. O meu, Matheus, primeiramente eu queria te agradecer muito pela palestra de hoje, foi assim, sensacional. E a frase que você trouxe, assim, não foi questão de dúvida, acho que a palestra foi muito esclarecedora, principalmente porque atualmente eu estou em uma empresa de desenvolvimento empresarial, então eu estou sempre ali próximo desse dessa coisa de, ai, vamos estar fazendo uma inclusão, olha como tem a transformação organizacional, a psicologia organizacional, e quando você traz essa frase para a gente de diversidade é ser convidado para a festa, inclusão é ser chamado para dançar, assim, para mim foi um insight muito grande, foi um momento, assim, que, sabe quando dá aquele clique na nossa cabeça? Eu senti que essa frase foi aquele clique que eu precisava para realmente entender essa comparação. Igual eu te falei, o meu, eu levantei a mão, não é nenhuma dúvida, é para parabenizar, que fala, assim, todo momento da sua palestra, você foi muito pontual no que você falou, muito didático também, tem muitos conceitos, muita teoria da psicologia organizacional e da inclusão, que muitas vezes a gente fica perdido, ai meu Deus, onde começa, onde termina, o que realmente é inclusão, o que é algo mais automático, e você conseguiu trazer isso de uma forma, assim, muito esclarecedora. Então, só tenho a agradecer pela sua palestra, foi, assim, sensacional, sem palavras. Muito obrigado, Thaís. Realmente, quando eu fui fazer o planejamento dessa palestra, eu fiquei pensando em tantas coisas que a gente acontece na área nacional. Como eu te falei, já atuei um período na área nacional, e, de fato, a gente vê muito essa situação de questão de metas, né? E a gente esquece totalmente do olhar humano, totalmente de inclusão. E essa questão de convidar para a festa, poder participar disso, você ser pertencente daquilo é diferente. É diferente de você estar só naquele local, por estar naquele local só por causa que tem que estar, é diferente quando você participa daquilo. E participa da festa, vamos dizer, como receita do bolo, né? Você está ali e está acrescentando cada vez mais em cada situação. Eu agradeço pelo elogio da didática. Eu gosto muito dessas coisas, ser bem didático e prático. Obrigado, Thaís. Quem quiser também acompanhar, eu deixei a parte do Instagram também para quiser acompanhar também o meu trabalho. Gosto muito de trazer a psicologia de forma didática e prática, ainda mais para a gente hoje, atualmente. A gente precisa deixar um pouco mais didático para as pessoas entenderem também alguns contextos, até para cuidar delas mesmas, né? Saúde mental, bem-estar. Por isso também esse projeto do Norteia, que eu tento trazer também essa questão didática, essa questão de ajudar as pessoas no que elas precisam, né? Porque é bastante importante isso, é bastante importante a gente trazer o lugar de fala dessas pessoas, trazer de fato, essa inclusão para as pessoas que precisam.
Tudo que todos nós precisamos, né? Tem uma pergunta, né? A gente Bom, gente, tem uma pergunta aqui no chat, né? Como a gente pode, uma empresa média de diversidade, posso responder, né? Essa pergunta, Ana? pode perguntar. Eu só ia ler por você. Ah, Oh, obrigado. Perfeito. Como eu li aqui já rapidamente, a gente pode medir essas questões numéricas de inclusão, pode ser por via do saque, sim, alguma questão, um formulário, algum questionamento anônimo, né? Com algumas perguntas que não são tão, como que eu posso dizer, algumas perguntas que não são tão invasivas assim, que a pessoa não pergunte, mas a gente pode fazer essa questão métrica por via saque, por via discutativa. O papel principal do psicólogo também na área nacional também pode ser essa questão da escutativa das pessoas dentro da empresa, fazendo essa escutativa e levantamento organizacional, levantamento de métricas para melhorar essa questão das empresas. É por isso que eu falei, a psicologia, ela é bastante abrangente, pode transformar bastante as áreas. Acredito que é isso, né? Alguém tem mais alguma reflexão? bom, a Thaís perguntou se você tem um exemplo de escutativa na prática da organização. Muitas vezes a equipe não sente essa segurança psicológica com os psicólogos ou gestores da empresa, que dificulta para espaços seguros para diálogo autêntico. Verdade. É bem colocado, Thais, realmente. Alguns momentos as pessoas, elas se sentem muito presas, né? A gente tem que sempre colocar, falar para elas que a gente está de fato para ajudá-las, tentar manter de fato muito neutro. De fato, de fato, geralmente é melhor que a psicóloga faça esse trâmite de escuta ativa do colaborador, fora dos gestores, longe dos supervisores, porque já teve casos de assim fazer esses levantamentos, só que com gestores por perto, com líderes por perto. Então a pessoa não vai sentir a vontade de nenhum jeito de falar algo. Pessoas também que estão há pouco tempo também na empresa, elas não vão falar, reclamar. A gente já fez alguns nossos estágios também, na área nacional, a gente acontece muito de a gente ir para alguma empresa, algo do tipo, e a gente bater na tecla, né, de, não, esse momento é da gente, esse momento a gente faz, a gente organiza, a gente traz essa métrica para melhorar. E uma coisa que ficou na minha mente sempre, na área nacional, que uma psicóloga falou para mim, que a gente, infelizmente, tem momentos que a gente somos os chatos da empresa. Infelizmente, são aquelas pessoas que vão chegar lá na gestão e vai ser o chato. Tem até um vínculo, né, que a gente, que é bem interessante, que a gente pode vincular, que é a questão da psicoterapia, né? Muitas vezes a gente não vai falar o que o psicólogo ou que o cliente ou paciente gosta de ouvir, né? Às vezes ele vai escutar coisas que não são interessantes, que eles não querem, mas se ele acolher e se realmente fizer sentido para ele, pode ajudar a melhorar. E é isso que a gente pode atuar também na empresa. Infelizmente, o psicólogo às vezes fica com receio. Eu vi até algumas aulas e li alguns artigos que também ficam com receio de falar a verdade, de falar o que é para mudar, mas infelizmente, se a gente não tiver essa atitude, a gente vai se tornar novamente um número e se tornar mais um. E a gente não está para isso. Sobre ser o chato da empresa, eu lembro de uma coisa que, na época no meu antigo emprego, uma das funcionárias ela pesava bastante pela limpeza do local. Aí o povo
era como se ela fosse chata mesmo, porque ela precisava pela limpeza. Aí, nos 3 turnos do dia, sempre tinham funcionários diferentes. E aqueles funcionários não gostavam dessa cobrança, porque ela não era, ela só era funcionária. E a gerente também não fazia essa cobrança, mesmo devendo, né? Aí acabava que ela virava chata, mas ela não se abalava por causa disso, né? Porque no final ela estava certa na situação. E justamente, mais uma vez, é o pertencimento daquela pessoa, né? Levar em consideração o que ela está questionando, qual é a queixa dela, de fato é verídica. Só para acrescentar mais uma coisa, muitos momentos quando eu ficava na parte de questão de entrevista de desligamento, alguns momentos de desligamento, que é uma parte muito delicada, então eu teria que ouvir as duas partes, né? Tanto ouvir a parte do líder, dos funcionários, então aquela escutativa tanto para ambos os lados, né? Colocar ali aquela pessoa presente. É isso, Thaís. E Ana? Bom, Manuel Mano comentou o seguinte: até que ponto a chamada cultura woke representa uma preocupação real com justiça social e em que momento ela se transforma em estratégia de marketing? Quando empresas levantam bandeiras de inclusão, elas estão promovendo mudança social ou apenas buscando ampliar mercado consumidor? Sobre cultura woke, né? Ele mandou. Sim. Acredito que cada um tem o seu espaço, lugar de fala, né? Seu pertencimento. Até que ponto eu acredito que fere o lado do outro, né? Até que ponto que machuca o lado do outro, isso já não é interessante. Que seja isso. Bom, então, eu acho que ninguém mais tem perguntas e então queria agradecer novamente a sua presença, a disponibilidade de estar aqui, né? Agradecer também para quem está nos escutando na palestra de hoje, nessa última de hoje. E é isso, obrigada. Quero agradecer novamente a cada um que participou de hoje, né? Que continue acompanhando a startup, que faz esse belo trabalho da psicologia e da nutrição também. Continue acompanhando. Tenho certeza que terão